A gente interrompe a programação para falar de uma informação importante. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, aceitou o pedido da PGR, que solicitava a prisão preventiva da deputada federal do PL, Carla Zambelli. Nós abrimos o jornal de hoje trazendo essa informação, que não havia prazo para que o STF se manifestasse sobre o pedido, mas a Procuradoria, o próprio PGR, Paulo Gonet, entrou com um pedido ontem, alegando que ao fugir do país, ao sair do país, Carla Zambelli teria assumido culpa e, além disso, teria desobedecido a maior Corte Suprema, que foi a decisão do STF que a condenou. Então, estava na mão do ministro Alexandre de Moraes, o ministro, então, decretando a prisão preventiva da deputada Carla Zambelli. A gente retoma o histórico da deputada, ela foi condenada pela Corte a 10 anos de prisão. Ontem, ela deixou o Brasil, disse que foi para a Europa. Na justificativa da deputada, era para procurar atendimento médico, né, fazer um tratamento de saúde. E depois desse pedido da PGR também, ela se manifestou dizendo que seria um pedido inconstitucional, que mais uma vez a Procuradoria-Geral da República, o Supremo Tribunal Federal, iriam ferir a Constituição, alegando que ela tem mandato de deputada e que por isso não poderia ser presa. Então, para você que entra na programação agora, o ministro Alexandre de Moraes decreta a prisão preventiva de Carla Zambelli, deputada do PL, após pedido da Procuradoria-Geral da República. A gente tem um trechinho também, no caso de Carla Zambelli, é inequívoca a natureza da alegada viagem à Europa. Foi justamente esse trecho que a PGR, colocou ali como crucial para fazer o pedido, tá? Por que deixou o Brasil? Por que deixou o país? Em outro trecho, diz que essa saída foi com o objetivo de se furtar a aplicação da lei penal, que é justamente esse período aí, essa condenação de 10 anos que, de acordo com o STF, teria que ser cumprido esse período inicial em regime fechado, tá? Em razão da proximidade do julgamento dos embargos de declaração, opostos com um acordo condenatório proferido nestes autos e a iminente decretação de perda do mandato da parlamentar. Esse é um trechinho da decisão de Alexandre de Moraes. A própria deputada já tinha se manifestado, dizendo que pediria o afastamento do mandato dela, que foi para o Brasil porque aqui se sentia injustiçada, a legislação brasileira não estava sendo cumprida de forma correta, a própria defesa também dizendo que havia falhas aí nesse pedido da Procuradoria-Geral, mas fato é que agora a gente vai acompanhar os próximos passos. Supremo Tribunal Federal, então, muito rápido nessa resposta depois da provocação e do pedido da Procuradoria-Geral da República. A parlamentar, até o momento, não se manifestou, Acaba de acontecer, acaba de sair essa decisão e a gente vai trazer esses detalhes ao longo da nossa programação e saber também como será daqui para frente, E aí, a deputada está na Europa, como que essa medida vai ser cumprida? É uma autorização imediata? Como é que essa prisão preventiva vai ser feita por lá? A defesa da deputada também, como deve se manifestar? Cabe recurso, não cabe recurso? Enfim, a gente sabe que o Supremo Tribunal Federal é a Corte Superior. Então, agora, resta cumprir essa decisão. Ainda no pedido da Procuradoria-Geral da República, Paulo Gonet disse o seguinte, pediu que o nome da parlamentar fosse incluído na difusão vermelha da Interpol, pediu também suspensão do passaporte, comunicação aos países sobre a situação de Zambelli. Então é um processo muito mais intenso. E para a gente entender também essa condenação da deputada federal Carla Zambelli, tem relação com a invasão aos sites, aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça. A decisão da Justiça diz que Carla Zambelli, junto com o hacker Walter Delgatti Neto, invadiram ali os sistemas e, inclusive, incluíram ali um mandado de prisão falsa contra o ministro Alexandre de Moraes. Então, tá aí, A gente vai seguir acompanhando. Apesar de ter tido o passaporte apreendido em 2023 em um outro processo, esse documento estava com Carla Zambelli. Foi assim que, enfim, permitiu que a deputada saísse do país. Ela saiu antes desse julgamento, como o Supremo Tribunal deixou bem claro, e a justificativa, tanto da PGR quanto do Supremo, é essa, o que teria atrapalhado aí esses próximos passos da deputada, fica ligado a essa saída que pelas duas casas aí foi interpretada como uma fuga, uma fuga, tendo em vista que o julgamento, a decisão do Supremo Tribunal Federal não foi cumprida e não foi respeitada. Então, deputada federal Carla Zambelli agora com prisão preventiva decretada,
pelo ministro Alexandre de Moraes. Sobre este assunto, recebemos o professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense, Gustavo Sampaio. Professor, muito bom dia. Obrigada por estar hoje conosco. Bom dia a você, bom dia a todas e a todos. Bom, professor, essa prisão preventiva tem respaldo legal? E a pergunta que muitos devem estar se fazendo: Zambelli pode ser extraditada? E como que funcionaria todo esse processo? A prisão preventiva, ela não é uma prisão-pena, não é prisão-castigo, não é a prisão pela condenação. A prisão preventiva é uma prisão que define uma medida cautelar, é uma prisão de cautela. E ela tem escora no artigo 312 do Código de Processo Penal. Então, toda vez que a pessoa do investigado, ou do acusado, ou do denunciado, põe em risco a instrução processual penal, ou mesmo a ordem pública, a segurança das investigações ou a segurança do processo, ela pode ser presa preventivamente. Então, como Carla Zambelli se colocou em rota de fuga, em relação ao iminente cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal, ela pode sim sofrer contra si um mandado de prisão preventiva. Agora, quanto à extradição, bem, a extradição ela ocorre entre países que têm acordos nesse sentido. O Brasil tem acordo de extradição com os Estados Unidos, tem acordo de extradição com a Itália. A extradição é a entrega daquele nacional que saiu do território nacional para que ele possa ser processado pelo seu país de origem ou cumprir uma pena estabelecida pelo país de origem. A extradição pode ser pedida, mas daí que ela vai ocorrer, bom, aí nós já temos dúvida. Primeiro, porque os Estados Unidos hoje está sob o governo do presidente Donald Trump, que é um governo aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro. E se a deputada Carla Zambelli chegar à Itália, onde ela alega ter nacionalidade, dupla nacionalidade, a Itália prevê na Constituição, como o Brasil prevê na sua, o princípio da inextradibilidade de nacionais, ou seja, a Itália não extradita nacionais, exceto em algumas circunstâncias excepcionais, quando essa extradição decorre de hipóteses previstas em acordos internacionais. É o que diz o artigo 26 da Constituição italiana, de 1947. Então a possibilidade existe, mas eu creio que a chance é menor. Lembremos aqui que a Itália também está sob o domínio de um governo de direita, o governo de Giorgia Meloni, que é também associado, vamos assim dizer, ao ex-presidente Jair Bolsonaro. É um quadro difícil. O detalhe é que, politicamente, o quadro ligado a Bolsonaro talvez também não esteja mais tão próximo de Carla Zambelli, né, professor? Mas em relação à decretação da prisão, foi tarde demais essa ação da PGR? Ao ser condenada, a PGR poderia, por exemplo, ter suprimido os passaportes de Carla Zambelli, o brasileiro e o italiano? Certamente, Nonato, esse tipo de medida de natureza cautelar, como apreensão de passaporte, poderia ter sido tomada pelo Supremo Tribunal Federal, mas nós temos que notar aqui que, como a nossa Suprema Corte tem sido colocada numa espécie de banco dos réus da política por seus adversários há muito tempo, o tribunal se tem contido, ele tem evitado medidas drásticas exatamente para evitar um excesso de críticas sobre a sua atuação jurisdicional. Mas esse episódio da fuga da deputada Carla Zambelli, eu diria que ele reforça a legitimidade do Supremo Tribunal Federal daqui em diante para tomar novas determinações cautelares, inclusive em face de outros réus, até mesmo a prisão preventiva em muitos casos. E especificamente sobre o passaporte, Nonato, eu diria que influenciou menos, porque ela também tem passaporte da União Europeia, compreende? E ela pode sair do território nacional com passaporte europeu. E ela terá saído do território nacional através da fronteira com a Argentina, que sequer cobra passaporte de brasileiros. Então, a ausência dessa medida cautelar de apreensão do passaporte não pesou muito na fuga de Zambelli. Conversamos com o professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense, Gustavo Sampaio, a quem eu agradeço mais uma vez a gentileza da entrevista. Bom dia para o senhor.
Também para você, Nonato, para todas e a todos. Bom trabalho e bom jornal. Obrigada.